Olá, boa noite. Está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Rede Sim, afiliada da Record News. Hoje no programa a gente recebe o senador da República, Marcos Duval, do Podemos. Ele vai contar um pouco aí da sua trajetória de vida, a sua experiência na área de segurança pública e também as suas realizações lá no Senado Federal, em Brasília. Tá muito bacana o programa, você não pode perder. Fique ligado, porque o programa Em Destaque já está no ar. Mais uma vez, boa noite, bem-vindo ao programa Em Destaque. Recebendo hoje aqui o senador da República, Marcos Duval, do Podemos. Senador, boa noite, bem-vindo. Boa noite, pode contar comigo, que for preciso para a gente poder também passar um pouquinho do mundo do Congresso para os capixabas, é muito importante, porque tem muita coisa que não é real, muita fake news, muita coisa que é real e é bom, acho que ter esse papo direto com eles. Com certeza. Olha, Duval, seja bem-vindo de verdade. A gente, com nossos convidados aqui, a gente sempre começa a conversa apresentando um pouco, trazendo uma trajetória para o público, né? Quem está em casa, tenho certeza que muita gente já conhece o Marcos Duval, nosso senador, conhece até antes de se tornar senador, né? Quando ainda atuava aí como treinamento da segurança pública, a gente vai falar sobre isso, mas vamos apresentar, ó, filho de Humberto e da Eliana, mãe de 4 filhos, né? Tem 48 anos, é capixaba, serviu já o Exército também, mas depois logo começou no segmento de treinamento da segurança pública, né? É uma área que marcou muito a sua trajetória? Foi, porque quando eu saí das Forças Armadas, eu inventei de ser empresário e aí não teve jeito, no plano Collor, ele me ajudou a falir. Aí fali e aí, como eu praticava uma arte marcial chamada Aikido, o meu professor estava com câncer na época e falou, olha, eu não tenho condições de dar uma aula durante o dia inteiro, se você quiser pegar essa aula da manhã, até para você conseguir pelo menos se alimentar. E assim eu comecei a dar a instrução e foi quando eu vi uma ação da polícia aqui no estado que ele não conseguiu imobilizar e algemar. E aí, em cima dessa ação, ele acabou matando o rapaz. E eu falei, pronto, a polícia precisa de uma técnica específica para algemar. Aí comecei a estudar em cima do mundo inteiro, o que se fazia, como é que se fazia. E fui ser voluntário para dar aula na Polícia Civil, aqui do Espírito Santo. Sim. E eles falaram, Marcos, você não tem histórico de polícia, você veio do Exército, vamos tentar aí, ver se dá certo. E os delegados adoraram, foi a primeira turma de delegado. Sim. E daí eu fui, bem resumidamente, fui para o Jô Soares, no primeiro programa dele ainda, no outro canal de TV. E aí tinha um americano no Brasil dando aula, o americano viu a técnica, falou, isso não existe na SWAT. E aí me chamou para a SWAT e assim foi minha carreira. E ali foi uma vitrine para o mundo. Foi. Aí daí eu fui da SWAT, fui para a Europa, né, trabalhando também na... Sempre dando treinamento nessa área de segurança, isso, né? Para agentes da segurança pública. Isso, só para agentes da segurança pública, policiais. Lá você acha que foi talvez o grande ápice da sua carreira nesse momento que você estava? Foi também quando eu fui morar, eles me deram o título de membro honorário e com isso eu comecei a trabalhar também em operações com eles. E dali eu tive muito conhecimento, assim, foi um grande laboratório para o desenvolvimento de outras técnicas. Outro momento ápice aqui da minha carreira foi quando fui dar aula na NASA, para um grupo antiterrorista da NASA. Depois para a Guarda do Papa no Vaticano. Então foram momentos que eu me pegava olhando, caramba, saí de Vitória, hoje eu estou aqui e tal, e foi muito prazeroso. Assim. Encerrei minha carreira ano passado, né, depois que eu fui eleito, tive nos Estados Unidos em abril do ano passado, encerrando a carreira oficialmente, fizeram uma grande homenagem lá para mim, foi uma coisa bem emocionante. Não, e quando a gente fala da trajetória do senador Marcos Duval, a gente mostra algo muito interessante, porque nunca na vida, ele já falou isso comigo, conheço o senador de algum tempo, nunca na vida você tinha sido nem candidato a síndico de prédio, não é? Não quer arriscar esse síndico de prédio, que dirá senador. Mas a gente tem uma equipe, e o Aldeci, que trabalhava comigo, ele dizia isso para mim, vamos trabalhar para que um dia você possa assumir essa função, que com certeza você vai ajudar muito mais. E aí nós fomos construindo isso, e a sociedade começou a pedir gente nova, pessoas com experiência na segurança pública, e só que eu vim num formato totalmente diferente, sem recursos, sem usar verba partidária, sem um histórico político, porque eu nunca tinha sido político, né? Então não tinha nada totalmente assim, as pesquisas davam eu praticamente com 2%, 3%, enquanto os outros estavam com 50%. Então todo mundo dizia, é impossível, Duval não vai nem se
sustentar, não tem condições. E a única coisa que eu tinha era fé, e acreditando, e eu sou persistente, eu sou chato. E eu falei, não, vai ter, vai dar, e a gente começou a costurar até que houve a viabilidade. E a sociedade pedindo essa renovação, nós fizemos uma campanha praticamente com meus recursos próprios, o dinheiro que eu tinha guardado na poupança, e o desejo mesmo da sociedade dessa questão da renovação. Não fizemos uma campanha denigrindo ninguém, falando mal de ninguém. Eu acho que o meio político ainda se segue esse perfil. Infelizmente. Agora é fake news, você denigrir a imagem do outro, destruir a imagem do outro para você aparecer. Então, acho que você tem que ser muito baixo para poder diminuir o outro, para conseguir aparecer. Então, eu não vou seguir nunca caminhos assim. Eu estou fazendo um trabalho totalmente diferente. Eu falo, eu não sou político, eu estou político. Então, muita gente chega até o gabinete, fala, minha região, no meu município tem tantos mil eleitores, manda mais recursos para lá. Eu falo, não, eu vou mandar todos de forma igual para todos os municípios, sendo você um apoiador ou não, enfim. A gente tem feito um trabalho bem diferente. Não, e a gente vai mostrar um pouco desse trabalho do senador Marcos Duval, né? Um pouco dessas realizações do mandato, em especial na área de segurança pública, que eu acho que é uma bandeira muito forte e que te ajudou muito também a te eleger, né? A gente estava vivendo dias difíceis em relação à segurança a nível de Brasil. E isso foi uma bandeira muito forte também na sua campanha, não foi? Foi. E a decisão mesmo de entrar como candidato foi depois que os policiais militares do Espírito Santo teve aquela greve. Sim. E eles começaram a cometer suicídio. E aquilo ali me chamou muita atenção, ver profissionais que já estão acostumados com muita pressão, com um ambiente terrível de trabalho, e eles cometendo, tirando a própria vida. Sim. E aí eu falei, não, eu tenho que ajudar de alguma forma. Claro que minha família discordou, falou, não, não quero que você vá. Meu pai mesmo disse, se você for candidato, eu vou fazer campanha contra, porque eu não quero ver você lá. Olha só, oposição dentro de casa. Exatamente, tipo assim, você vai perder seus valores, porque a gente não imagina que o ambiente realmente tem. E a minha ex-mulher disse, se você for para lá, a gente se divorcia. Pronto, eu estou divorciado, porque eu fui para lá. Então, e foi por isso mesmo? Foi, por isso mesmo. Eu nunca tinha visto, né? Já vi de casamento acabar por falta de amor, traição. Não porque alguém foi eleito? Não porque alguém foi eleito. E ela colocou essa condição e eu fui eleito. E assim eu... Você optou pela política. Mas eu decidi mais também por causa da minha filha com 13 anos de idade. E eu falei, não, preciso fazer algo que dê para ela um Brasil melhor e, consequentemente, para todas as outras crianças hoje, né? Filhos, netos. Pensar no coletivo, né? Exatamente. A gente não dava mais para ficar sentado só criticando. A gente vê muita gente ainda, principalmente nas redes sociais, atrás do computador, no sofá, só criticando. É muito fácil, né? É, muito fácil. Aí falar é fácil. Tem que ver se na prática a pessoa consegue fazer alguma coisa. E hoje todo mundo pode ser, assim, antigamente até acredito que seria uma posição quase impossível de ser. Mas hoje com as redes sociais e com o brasileiro querendo a renovação, querendo pessoas novas, hoje qualquer pessoa pode colocar seu nome e tem possibilidade de ser. Eu não estou lá. Claro. Faz um trabalho divulgando e mostrando o que pode ser feito. Eu acho que sempre é possível. As redes sociais dão essa vitrine, né? São essa vitrine aí. Você tem que ter conteúdo, né? Claro. Você tem que ter um histórico, né? Não adianta você também achar que de repente você vai fazer uma estratégia de marketing se você não se sustentar. Não, e nesse meio tempo, vale até, nosso tempo do bloco está quase terminando, mas vale dizer que o Duval, nessa época em que ele dava esse treinamento de segurança, ele também se tornou comentarista de segurança em várias emissoras, inclusive aqui na Record News. Inclusive aqui. E não tinha essa cadeira que você tem. Não tinha essa cadeira bonita, não? Fazer uma reivindicação, então, para a empresa aqui, ó. Aqui não tinha. Mas aqui foi um ambiente muito acolhedor. Aqui foi um ambiente que eu pude falar sobre segurança pública, eu pude fazer os comentários, eu pude falar a parte positiva do trabalho policial, porque sempre, como a gente sofre hoje na política, que é criminalizar o político, e aí você evita de novos entrarem. E na polícia a mesma coisa, e essa casa não. Aqui sempre fazia questão de mostrar ponto positivo da polícia, trabalho positivo. Então eu me senti super em casa aqui. E daqui aí que a carreira foi... Explodiu. As coisas foram caminhando, explodindo, né? Tá certo. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta do Val, vamos continuar conversando um pouco mais, falar de realizações, de assuntos polêmicos, vamos falar de segurança pública, vamos falar de política, né? Da situação lá em Brasília também. Enfim, o programa só está começando. A gente espera daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Em Destaque, hoje recebendo em destaque o senador da República, Marcos Duval, do Podemos. No bloco anterior, o senador já contou um pouco da sua trajetória, como foi para chegar, né, até a cadeira de senador da República, falando um pouco da sua trajetória de vida, trajetória profissional, inclusive a atuação na área de segurança pública que levou ele a treinar
agentes lá da SWAT, inclusive pessoas que trabalham na NASA e também a guarda do Papa, né, do Vaticano lá. Exato. Ou seja, conseguiu uma repercussão, né, muito positiva nesse trabalho e agora também como senador da República. Agora, logo que você chegou, assumiu lá o mandato, senador, você já pegou vamos dizer, um assunto muito complexo, que é o pacote anticrime, né? Foi. Na verdade, assim, até antes de pegar, quando eu estava no dia da posse, da escolha até do presidente do Senado, eu já entrei em conflito com o antigão, que era muito poderoso, e senti a pressão. Porque no dia seguinte perdi gabinete, perdi um apartamento funcional, me tiraram tudo e eu comecei a entender que ali o jogo era sujo mesmo, o ambiente era muito difícil. Sim. Bom, eu tentei buscar o meu espaço, mostrar que eu também não iria fazer parte de nenhum grupo de movimento ilícito, mostrando que, honrando o voto dos capixabas, né? Mostrando que tinha condições de mudar esse cenário. Sim. E o pacote anticrime é uma relatoria que outros senadores queriam até para poder modificá-lo, né? Deixar ele sendo menos impactante. Eu até dizia que muitos ali que estavam na votação, dependendo do conteúdo que estaria no pacote anticrime, que tiraram, que é a prisão em segunda instância, se ele votasse favorável, muitos, não todos, mas estariam no dia seguinte na Papuda, que é o presídio em Brasília. Sim. Então é algo que você percebe que tem muito jogo de permanência no poder, muito jogo do tipo, se eu aprovar uma lei dessa, eu vou me penalizar, então eu não vou seguir o que a sociedade quer. Sim. Então, por isso a importância de a gente continuar essa renovação. Ela não pode ter parado nas eleições de 2018. A gente precisa continuar, principalmente no Legislativo, lá em Brasília, essa continuidade da renovação, limpar mesmo com novos senadores, novos deputados. E, inclusive, essa relatoria, né, no pacote anticrime, lhe rendeu, inclusive, até ameaças de morte, não foi? Sim. Eu lembro disso. Foi. E ainda ameaçaram a minha família de estuprar, esquartejar minha irmã, várias ameaças contra a minha integridade física, dando endereço, o que eu estava fazendo e tudo. E o Senado montou uma estrutura de proteção, aqui o governo do Estado também. Então, até hoje, eu ainda ando com equipe de policiais da segurança e acaba que eu perdi a minha liberdade. A sensação que eu tenho é como se eu estivesse andando com uma tornozeleira. Sim. Né? Então você paga um preço muito grande para poder fazer com que realmente as coisas aconteçam. Agora, como que você avalia, Duval, esse pacote? Acho que é um pacote que foi apresentado pelo ministro da Segurança e Justiça, né, Sérgio Moro. Como que você avalia esse pacote? Você acha que, de fato, ele vai atender enfim, o objetivo que ele foi construído, né? Não em 100%, porque quando ele passou pela Câmara dos Deputados, houve muita modificação. E modificações que eram importantes, quer dizer, tiraram a prisão em segunda instância, que é a maior sensação de segurança que nós temos, de impunidade, é essa questão. Sim. Só que a gente entendeu que o meio político não adianta você querer achar que 100% de um projeto vai ser aprovado. Então a gente caminhou, viu que 70 e poucos % do projeto inicial a gente conseguiu manter por muita articulação política. Sim. E o restante a gente vai trabalhar por fora com projetos de leis, trabalhando paralelamente, não só dentro de um pacote, para não chamar atenção. Mas a gente continua, porque a sensação que a sociedade tem é que aprovou esse projeto, esse pacote, do jeito que está, acabou, enfim. Não, acabou a discussão, né? Não, a gente ainda está trabalhando na prisão em segunda instância, não vai parar. Eu tenho mais 7 anos de mandato, são mais 7 anos de trabalho intensivo para a gente poder melhorar isso. Melhorar, e em especial a questão que a gente falou da segurança pública, que é um assunto muito sério, né? Agora, isso também acabou te aproximando um pouco do ministro Sérgio Moro, né? Muito. O ministro Moro é uma pessoa extremamente equilibrada, é uma pessoa muito sensata, muito correta. Eu admiro demais o trabalho dele. Sofreu muito pressão para poder deixar o cargo. Sim. Na verdade, quando você começa a bater o sistema e ir contra o sistema trabalha para te derrubar. Sim. Mas o povo foi para as ruas, se manifestava a favor dele, então mostrava a força que ele estava tendo. Eu tenho uma relação muito próxima com ele. De vez em quando ele está na minha casa jantando, a gente conversa bastante. Eu estou indo junto com ele para o Japão num maior evento sobre combate ao crime organizado, então ele também me convidou para estar junto com ele. Então
Então a gente está fazendo muito trabalho em conjunto, né? As relatorias que ele propõe, projetos de lei dele, quando chega no Senado, é encaminhado para mim para que eu possa fazer a relatoria. Então a gente tem trabalhado muito em parceria. Agora, senador, o senhor fala do ministro Sérgio Moro, com muito carinho dessa relação, né, que se construiu, que a gente pode dizer um dos principais ministros do presidente Jair Bolsonaro, mas o governo também tem tido aí alguns contratempos com o Congresso, né? Inclusive, na semana anterior, a gente viu algumas manifestações organizadas e algumas até motivadas pelo próprio presidente. A gente viu sendo divulgado bastante. O presidente até se manifestou sobre esse assunto. Como que você acha que está essa relação hoje entre o Planalto e o Congresso Nacional? Então, o presidente da República fez um corte muito traumático para o grupo que trabalhava com objetivo de corrupção. Exemplo, ele não entregou os ministérios para os partidos, que era feito da seguinte forma: o Ministério da Saúde vai para tal partido, da Educação para outro, e ele dessa forma se mantinha forte, porque qualquer projeto que ele levava para o Congresso apoiava, porque todos os partidos tinham já a sua fatia do bolo, estava ali, né, com seus ministérios. Como ele não fez isso, ele não entregou para os partidos, ele colocou ministros profissionais técnicos, pode discordar que um é técnico, mas não é equilibrado, que um fala de mais, o outro fala de menos, enfim, nessa não é a questão. A questão é que ele não entregou para os partidos para que ele ficasse forte no Congresso. E com essa quebra que ele fez, que já vinha há muitos anos no Brasil, a sensação que o brasileiro tem é que ele está enfraquecido, que o Congresso está chantageando, mas não é assim. Nós temos, claro, alguns senadores e deputados que ainda continuam no movimento da política velha, antiga, suja, mas tem um bom grupo que está forçando e brigando a ter um novo papel o Congresso. Tanto é que a sociedade se movimentou e foi aprovado por quase totalidade, todo mundo aprovou favorável para que os 30 bilhões ficassem com o governo federal. Então tem muita coisa que a gente precisa entender, que como era o Congresso, como está e como nós estamos caminhando para que ele passe a ser. Então ele se enfraqueceu por causa disso. Mas você acha que... Mas você admite que ele teve um enfraquecimento, ou seja, a relação ficou estremecida entre os deputados, senadores e o Planalto? Os velhos deputados, os velhos senadores e o Planalto, sim. Sim. Isso aí pode dificultá-lo em aprovações? Olha, claro, dificulta, mas o que nós estamos fazendo, nós montamos um grupo chamado Muda Senado. São os novos senadores, os novos deputados. A gente está trabalhando muito favorável para o sucesso do país. Eu tenho falado assim, não importa se você é de direita, se você é de esquerda, eu sou contra qualquer radicalismo, seja de direita ou de esquerda. Claro. Eu falo que essa aeronave levantou voo, quem está pilotando hoje é o Bolsonaro. Eu estou dentro dessa aeronave, minha família também, eu não quero que ela caia. Claro. E eu preciso tanto da asa da direita como da asa da esquerda, preciso que ela tenha equilíbrio e claro que você não precisa concordar com tudo, mas os questionamentos que você pode fazer são questionamentos para que você possa ajudar o governo e não querer derrubar o governo. Então você vê muita movimentação lá de partidos políticos e de políticos que querem derrubar por conta do poder, né? Então você vê claramente que não é preocupação pelo país ou pelo povo, não, zero. É uma briga pelo poder. Não, simplesmente pelo poder. Então isso nos deixa muito agoniado numa sensação de que o seu trabalho não está rendendo na velocidade que deveria render, né? Então a gente fica muito ansioso para que as coisas aconteçam com mais velocidade. Sim. Tanto é que ano passado me dediquei muito, trabalhando mais ou menos 16 horas por dia. Sim. Muita gente acha que senador só trabalha na terça, quarta e quinta, ou só terça e quarta, mas não, a gente trabalha terça, quarta e quinta, e na segunda e sexta temos que estar aqui no Espírito Santo, tem que estar no estado, né, também. Exatamente. Então a gente trabalha bastante. É claro que tem um grupo que não quer trabalhar, vai lá, faz seu horáriozinho, finge que está trabalhando, faz seus esqueminhas e tal, mas os novos, nós chegamos com muita vontade de trabalhar. Tanto é que o Senado fez um levantamento ano passado e viu que o Senado rendeu mais de 40% nos últimos anos no período do ano passado, né? Rendimento de trabalho, de projetos, de relatorias e tudo mais. Ou seja, isso significa que a renovação fez diferença, fez efeito. Muita diferença. E a gente precisa continuar nesse sentido da renovação, principalmente para os candidatos que não usarem o fundo partidário. Porque o fundo partidário, você se torna um refém do partido. Sim. Como eu não fui eleito com fundo partidário, foi com recursos meus
pessoais, o partido nunca conseguiu me controlar. Então, a gente vê muito movimento de domínio do partido perante o candidato, perante o senador ou deputado federal. Senadores chegavam para mim e diziam: Marcos, eu queria votar favorável, só que o meu partido está me obrigando a votar desfavorável. Não, esse assunto é tão polêmico, nessa questão do fundo eleitoral. Inclusive foi aprovado, né, lá no Congresso os milhões lá de relação do fundo eleitoral. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Nosso tempo está encerrando, mas para a gente discutir a fundo, porque de fato isso é muito polêmico, né? E é uma discussão aí que com certeza merece um pouco mais de tempo. Vamos para um rápido intervalo, a gente já volta com o programa Em Destaque. É um instante só. Estamos de volta hoje recebendo Em Destaque o senador Marcos Duval. Senador, no final do bloco anterior a gente estava comentando sobre o fundo partidário, né, o fundo eleitoral, e o seu, inclusive, foi aprovado recentemente 1,7 bi, né, para o fundo eleitoral. Você estava colocando que o parlamentar, o político, ele fica preso ao partido quando ele usa esse fundo, é isso? Fica. Na verdade, assim, eu só percebi isso porque eu fui eleito sem a verba partidária, eu não fiz o uso disso. E quando eu cheguei no Congresso, várias pautas, senadores chegavam para mim dizendo: Marcos, eu sou favorável a essa pauta, mas o meu partido está pedindo para que eu vote desfavoravelmente. E se eu não votar da forma que eles querem, eu perco minhas relatorias e tudo mais. Então, o político, ele fica refém do partido. E isso é um absurdo. O que aconteceu? Como a lei anterior proibiu, anteriormente se permitia investimento de empresas para candidatos e tudo mais, como isso foi cortado, o que eles entenderam? Se a empresa não pode pagar a nossa campanha, quem vai pagar é o povo. Sim. Então fizeram esse fundo partidário tirando do povo para poder bancar as campanhas eleitorais. E eu não quis fazer o uso disso, grande possibilidade de perder, mas eu disse, ou a gente perde com honra do que ganhar com desonra. Então preferi seguir dessa forma, entendi que chegando lá, isso é ainda uma pressão muito grande, então eu aconselho a sociedade ver qual candidato que estiver usando menos esse fundo partidário e dê mais chance para que ele possa entrar, porque aí ele vai ficar com menos, não vai virar refém do partido lá dentro do Congresso e vai votar as pautas que a sociedade quer, não que o partido quer. E é um valor alto, né? 1,7 bi são quase 2 bilhões de reais. É muito dinheiro, muito dinheiro. Hoje a gente tem rede social, hoje a gente tem outras fontes, tem que mudar. Eu acho que se alguém quer apoiar a tua candidatura, que ele faça uma doação como foi feito com a minha, pessoas doando valores legalmente, sim, dentro do teto. Então, assim, eu acho que a gente tem outras formas. A gente precisa mudar a forma de colocar os novos políticos lá dentro do Congresso. Agora, senador, o senhor, no primeiro bloco do programa, falou um pouco da sua relação com a área de segurança pública, o seu treinamento que deu para a polícia e para a SWAT, enfim, tantas outras. E quando assumiu o mandato, o senhor disse que teria uma atuação muito voltada para essa área. A gente já falou, inclusive, da relatoria do pacote anticrime. Mas também destinou recursos, uma quantidade expressiva de recursos, para as forças de segurança aqui do Estado, não é? Então, como eu fui eleito com essa bandeira e a sociedade estava clamando nas pesquisas, na época era a primeira segurança pública, depois saúde e educação. Foi a primeira vez que segurança pública passou a ser a prioridade da sociedade. E é o meu compromisso com quem me elegeu e com o restante dos capixabas. E assim eu estou fazendo. Então, tem recursos que eu consegui adquirir dentro dos ministérios. E quando eu fui repassar para as unidades policiais, a própria Polícia Militar, com mais de 180 anos, disse: nunca nenhum parlamentar mandou recurso para nós aqui. Então, é uma coisa assim que eu fiquei espantado de saber disso. A Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, mandei para a HPM. Então, tem... por quê? Muita gente fala assim: poxa, mas você só está focando para a segurança pública. Porque se a gente manter uma estrutura boa de segurança pública, você vai poder ir para a escola, você vai poder montar seu negócio, você vai poder ir trabalhar com tranquilidade. Nós vivemos aqui no Espírito Santo, sim, a greve em 2017 e sabemos que sem polícia na rua não tem como você ir trabalhar, não tem como você nem ir para o hospital, não tem como você estudar, então tudo para. Então, se você tem uma segurança pública de qualidade, profissionais motivados, você vai ter um Estado totalmente favorável para que você possa ter uma vida de qualidade, você possa ter investimentos, as empresas podem vir aqui para poder gerar emprego e renda. Então, as pessoas
não entenderam da importância, a espinha dorsal de uma sociedade é a segurança pública, é que mantém a democracia. Então, quando eles começarem a entender que bom investimento e bons profissionais na segurança pública, a gente vai ter uma qualidade de vida como nós nunca tivemos no Espírito Santo. Não, isso é fato, né? Há poucos dias nós recebemos aqui no programa, inclusive no programa de estreia, o governador do estado, Renato Casagrande, e ele falava exatamente sobre isso, porque estava em diálogo, né? Conseguiu aprovar, né, um reajuste para as forças de segurança pública e de fato eles já estavam se organizando, segundo o próprio governador, para talvez um novo momento aí de revolta, novamente, com relação à questão salarial, né, das Forças Armadas. E isso conseguiu se negociar isso, mas de fato ainda é um segmento que lida com baixos salários, ainda é pouco, né, senador? Então, é uma coisa muito injusta, porque como eles não podem fazer greve, né, eles ficam sendo sucateados pelos governos. E os governos, não digo do Renato Casagrande, que ele é um ponto fora da curva, mas Sim. em vários outros governos no passado, não investir em polícia, porque investir em polícia era pegar ele, de repente, lá na frente se corrompendo. Sim. Então, para que eu vou preparar uma instituição para que essa instituição me pegue depois cometendo algum crime? Claro. Então, se sucateava mesmo. Então, a gente tem que... a gente está numa outra fase, a sociedade entendeu que a polícia precisa ser motivada, com melhores recursos. O governador Renato Casagrande, no governo dele anterior, fez o projeto Estado Presente, foi um sucesso internacional, ele recebeu prêmios internacionais. Retomou agora, né? Ele foi eleito com essa bandeira, porque soube que ele ajudou a segurança pública, e os profissionais de segurança pública entendem que o Renato Casagrande é um parceiro e que o Estado tem que estar melhorando para as coisas estarem sempre ainda cada vez melhor. Então, o foco do governo é esse. Eu conversei muito com os líderes das associações, do sindicato, para entenderem que a gente tem que ir num crescimento. Não é só o que reajustou agora e parou, mas que tem que ser um trabalho constante de crescimento e melhoria das carreiras profissionais, né, do profissional. Tá certo. Olha, infelizmente, o tempo está chegando ao fim, né? O nosso papo tá bom. Tava até pra gente conversar mais, muitos outros assuntos, né? Verdade. Pedir a direção para aumentar o nosso tempo de Por programa, favor, né? faça isso. Mas é isso. Olha, eu quero agradecer muito ao senador Marcos Duval do Podemos, nosso convidado de hoje, em destaque no programa, conversando um pouco da sua trajetória, falando das suas ações, suas realizações lá em Brasília, da sua bandeira forte na área de segurança pública, né? E, inclusive, concluiu agora há pouco falando pela primeira vez na história, né? O parlamentar destina recurso para as forças de segurança. E, de fato, a gente está vendo que está fazendo uma diferença. Está fazendo um trabalho diferenciado lá em Brasília. Isso orgulha os capixabas. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu tenho que honrar cada voto que os capixabas me deram e honrar para eles poderem sentir que valeu a pena acreditar na renovação. Então, eu até brinco na rua. Falo, se eu não estiver fazendo corretamente, pode puxar minha orelha, porque eu estou lá para servir vocês. Tá certo. Obrigado, viu, senador? Prazer te receber aqui. Prazer muito grande estar aqui novamente. Obrigado. E a gente encerra aqui o programa Em Destaque de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente se vê amanhã, no mesmo horário, às 8h30 da noite, aqui na Rede Sim, afiliada da Record News. Para você, uma ótima noite. Tchau.